Olá, jovem navegante. Você chegou na Reverse Mountain, no início da grande line da grande rota da cultura otaku. Eu sou o Júlio, assistente do Crocus, e hoje, como vocês podem ver, nós estamos em outro ambiente, no caso aqui dentro da Laboon, a baleia, a nossa grande baleia, e normalmente a gente grava os vídeos dentro do farol. Nesse caso, hoje nós estamos dentro da Laboon. Hoje eu vim falar de uma série que está sendo muito comentada, principalmente pelo pessoal que gosta de esportes, que é o Blue Lock. Blue Lock é um mangá de futebol com uma premissa muito diferente. No caso, vou dar um resumo do primeiro episódio. O primeiro episódio começa com esse personagem aqui, que é o Isagi, que ele perde um jogo da classificatória para o intercolegial lá do Japão, né? Intercolegial é aquele campeonato que normalmente tem sempre, que são as melhores escolas participam do intercolegial nacional. No caso, o cara perdeu, ele fica pensando, poxa, mas eu não me destaquei, não fiz nada de muito significativo na partida, nem na minha vida como jogador de futebol. Aí ele chega em casa e recebe uma carta da Associação Japonesa de Futebol, convidando ele para um programa secreto. No caso, é o Blue Lock. E esse Blue Lock é uma espécie de prisão no qual os participantes eles são postos em grupos e são ranqueados. E o objetivo é, no final dos 300 que entrarem, sair apenas um grande atacante. Vai ser o grande atacante do mundo, o maior jogador de futebol do mundo. Para fazer esse review, eu vi os primeiros 3 episódios do anime e li o mangá. No caso, esse aqui mesmo. E eu comecei lendo o primeiro episódio, que no caso foi basicamente o resumo que eu contei anteriormente. E o mangá, ele começa um pouco diferente do anime, porque ele começa numa reunião da própria Organização de Futebol do Japão. Vamos analisar então primeiro o anime. O anime é muito bem animado, tem a questão de lances meio fluidos, meio rápidos, o esquema do jogo de futebol. Normalmente os mangás os animes de futebol normalmente são meio esquisitos a movimentação, porque normalmente os jogadores são meio robozões, porque se você botar um japonês para animar futebol, não é que nem ele animar a luta que ele sempre anima, né? No caso, o futebol sempre foi meio mal animado, pelo menos na minha opinião. Mas esse anime consegue fazer de uma maneira mais interessante, porque é mais dinâmico, a maneira que eles fazem os jogadores se movimentando pelo campo, passando, chutando. Eu prefiro muito mais do que, por exemplo, os Super Campeões, o Capitão Tsubasa. Já o mangá eu gostei bastante também, porque a ação dentro do mangá está muito bem feita também. Eu gostei do esquema das onomatopeias, né? Antigamente eu não lia onomatopeia, olha que heresia, mas agora eu leio todas as onomatopeias, no caso eu tento ler em japonês, a onomatopeia tá dom, a tradução tá pak, nada a ver uma coisa com a outra na tradução brasileira, mas eu acho bem interessante a maneira com que os quadros são esquematizados e tal. Coisa legal também da série no geral é que eles citam jogadores reais como Cristiano Ronaldo, Messi, até o Neymar, eles botam frases dentro da história do Pelé, de vários jogadores famosos, falam assim, porque, por exemplo, do Pelé, uma coisa assim, tipo, porque vai ter o melhor zagueiro do mundo, o melhor goleiro do mundo, o melhor meio-campista do mundo, mas o que importa é que eu sou o melhor de todos, uma coisa assim. Mas, realmente, eu escolho eu, porque eu sou o melhor de todos. Tem um detalhe muito importante, o primeiro vídeo que eu gravei, eu disse que o Blue Lock é o primeiro mangá de futebol a chegar no Brasil. Na verdade não é. O primeiro mangá de futebol a chegar no Brasil foi um spin-off de Super Campeões, né? O Capitão Tsubasa, que era não sei quem lá, o campeão. Eu lembro de ter visto na banca, só que eu comentei que esse era o primeiro, então foi um erro meu, então por favor me apedrejem com todas as suas forças. Mas tudo bem, então o Blue Lock é o melhor anime de futebol que chegou nas terras tupiniquins, isso eu tenho certeza. E futuramente também vai vir o Aoashi, né? Que é aquele outro mangá que também tá sendo animado, né, com o anime. Eu acho que até acabou a primeira temporada, acho que foi 24 episódios. E comparando o anime com o mangá, tem cenas do mangá que não aparecem no anime. Por exemplo, tem umas partes, bem no começo, quando eu estava lendo o mangá, no primeiro capítulo, que a associação inteira de futebol está meio que sendo machista. Claro que na mente deles não é machista em relação à mulher lá que propôs o Blue Lock. Eles ficam falando, não, ela tem peitões, não sei o que, ela tem peitões. Aí isso eles cortaram no anime, graças a Deus. Mas, fora isso também, tem umas cenas que no mangá parecem ser mais um pouco diferentes. Eles exploram outros assuntos assim, e o anime parece ser mais objetivo, porque realmente a gente fazer em poucos episódios cobrir o maior número de mangás possível, né? No caso,
Normalmente eu tenho mais ou menos uma ideia quando tem um anime de 12 episódios, normalmente são tipo uns 6 volumes. São 2 episódios por volume e cada anime às vezes adapta de um jeito, às vezes é mais fiel, às vezes tem os fillers, né? Então eu acho que por enquanto eles estão adaptando bem fielmente, né? Só tem esse negócio mesmo desses detalhezinhos que de vez em quando eles cortam, mas no final eu acho que está ficando bem interessante o jeito que está animando. Por exemplo, tem a questão do olho dele, quando o olho do personagem quando tá focado ou sendo egoísta, né? Porque tem a grande temática do egoísmo, ele fica com um brilho no rosto, uma maneira no olho. E também tem a questão dos emaranhados de nuvens pretas. Não sei se você botou uma gota de tinta preta na água e fosse aquele emaranhado negro. Acho bem legal isso. E é muito maneiro também quando o cara tá determinado, o olho dele fica tipo umas espirais pretas assim. Pontos positivos do anime em relação ao mangá são as explicações técnicas. Por exemplo, eles explicam lá, não, porque a posição tem que ser assim, assada, eles mostram uma visão toda interessante dos personagens em azul, meio bacana, então é bem interessante o jeito que eles exploram. Uma coisa que é interessante notar é que eles usam muito pouco CG, né, ou computação gráfica. Porque, não sei vocês, mas quando tem computação gráfica, eu sinto que às vezes a movimentação do personagem fica meio esquisita, parece que tem uns glitches, não sei, meio esquisito, fica meio robozão, assim, todo estranho. E eles usaram pelo menos 2 vezes em cenas de jogo até o episódio que eu vi. E ficou muito rapidinho também, foi só para rapidinho. Acho que os estúdios hoje em dia usam o CG para poupar money, para poupar recursos, para ser mais fácil de fazer. Porque acho que fazer desse jeito é melhor do que ter que desenhar quadro a quadro, essas coisas. E também achei muito bom os efeitos dos jogadores quando eles estão obstinados ou egoístas. Por exemplo, tem um personagem lá que quando ele fica focado, né? Ele fica todo cheio de aura, não sei o que. Acho que é legal esse tipo de coisa. Eu acho que é um pouco do efeito Kimetsu. Até é bom comentar o efeito Kimetsu. Eu queria comentar algum momento. O efeito Kimetsu, eu chamo aquele negócio. Depois que teve aquela cena do Tanjiro, se você não viu, eu vou só falar em alto, né? O Tanjiro pega uma espada cheia de fogo, não sei o que. Reflexo disso. One Piece. A saga de Wano tá cheia de cosmo, de energia, de ki, de chakra, todo mundo fluindo, não sei o que. Eu acho um pouco ruim. Mas não que fique chato de ver, né? Fica até bacana, né? Cheio de poderes, tá? O cara chega assim, pô, dá um socão, explode tudo. Mas é isso, tá bem estranho hoje em dia o One Piece, realmente não tô gostando muito, mas esse não é o foco do vídeo. É muito bacana como as duas mídias conseguem explorar bem o plot, cada um da sua maneira. Mostrado no anime, por exemplo, a determinação das pessoas, os insights do personagem principal pensando. No mangá também é muito bom a forma que a história flui. Por exemplo, tem cenas aqui que tem, por exemplo, esse cara aqui muito doido, que dá pra ver que ele tá muito malucão, sabe? Os personagens transmitem uma energia muito diferente no mangá e no anime. No anime os caras são muito mais porra louca, assim, no mangá não tem como mostrar a voz da pessoa, então o que mostra o caráter da pessoa são os traços e as características do traço. Não tem aquela questão dos superpoderes, né? Por exemplo, você tá no Capitão Tsubasa, né? Tem lá o Tsubasa, chute de trivela! Mas assim, por exemplo, nesse anime também, não é que ele tem poder, mas tem o que um personagem chama de monstro. No caso, existe um monstro dentro dele que avisa quando ele tá prestes a fazer um gol, uma coisa assim que ele faz dentro do jogo. E no caso, você interpreta como o instinto dele, né? O instinto dele é um monstro. Ele fala que enxerga um monstro no principal, assim, caramba, o principal é sinistro, não sei o quê. E realmente é muito, muito maneiro que realmente não tem super poder, no caso, um chute super especial, uma coisa assim. Mas tem a questão das auras, do olho brilhando, do demônio falando com o personagem principal. Acho que tem umas coisas assim, demônio não, monstro, né? Então realmente, eu acho que esse mangá, como obra de esporte, é muito interessante, porque realmente ele tem muitas características boas. Por exemplo, a própria animação do esporte no anime e os quadros, a passagem de cena do próprio quadrinho são muito bem feitos. E para concluir, você que tem preconceito com mangá de esporte, porque não vejo movimento, é muito ruim, não sei o que, para com isso. Outro dia mesmo eu li Haikyuu, Haikyuu é muito bom, animação, a ação do quadro, apesar de ser muito cheio de texto, porque é muito explicadinho, tipo, não, vai faltar um ponto para ganhar, não, porque ele fez um cortado, não sei o que, tem muito texto, mas as linhas do movimento da bola são boas. E desse também achei muito interessante
a questão da movimentação dos personagens dentro do quadro, dá para entender exatamente o que foi o que aconteceu na cena, sabe? E na animação do anime também tem todo um jogo de imagens. Por exemplo, outro dia não, quando eu vi o último episódio que lançou, aparece o cara dando uma lambreta e tal, é muito interessante o jeito que também tem hora que ele dá um ovinho, então é muito bem feito essas coisas. Mas assim, sempre tem aquele negócio que eu falei do anime de futebol, os caras não sabem muito bem como animar futebol, pelo menos a impressão é essa que eu tenho, e às vezes falta um pouquinho de sentido, não é sentido, mas às vezes não parece encaixar harmonicamente com, sabe, com a história. Não é exatamente isso, eu acho que às vezes não fica tão bem feito, mas acho que também tá, para o padrão de futebol em anime, tá muito bom. Então, concluindo, Blue Lock, o mangá, tá lançando aqui no Brasil, deve estar nos primeiros volumes aí, quando você estiver vendo, você ainda pode conseguir acompanhar o mangá. Se não, veja o anime, que o anime tá muito bom, deve ter na Crunchyroll, não chequei, mas sim, o anime tá muito bom também. Eu tô achando melhor do que o Awashi. O Awashi tem a questão lá do cara ser ruim e tá melhorando, mas esse cara também não é exatamente o melhor de todos, o Isagi, né, que é o principal. Então eu acho que entre Blue Lock e Awashi, eu escolho Blue Lock. E tanto que eu vou só comprar o primeiro volume de Awashi para comparar com Blue Lock, com o anime de Blue Lock, com o mangá de Blue Lock. Eu vou fazer a comparação tudo quando lançar o Awashi. Eu vou comprar só o volume 1 só para fazer essa análise, porque realmente eu não tenho a menor intenção de comprar essa série. E outra coisa, se inscreve aí, deixa o like. Espero que você tenha gostado dessa review de Blue Lock. E até a próxima. Iterashai. É bem interessante. É muito interessante, mais interessante. É bem interessante. Bem interessante. Bem interessante essas coisas, né?